Olá, bem-vindos a mais um programa Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. E hoje eu tenho a honra de conversar com ela. Fazia 6 anos mais ou menos que eu não a via, que eu não a encontrava pessoalmente. O último encontro que eu tive com ela foi na casa dela, deliciosa. Mas desde que ela mudou-se de Campo Grande, cidade onde ela nasceu, ela vendeu essa casa. Fiquei triste, porque era um lugar inspirador. Verdade. E inspiração é o que não falta para essa mulher, professora e escritora, que tem um nome de uma força incrível. Eu sempre achei muito forte o nome dela. Raquel Naveira. Que honra ter você aqui. A gente aguardava esse encontro. Estou muito feliz de reencontrar você, de estar na minha cidade, de estar nesse lugar lindo. É muito bom. Campo Grande adora você, viu? Obrigada. Sente muita mútuo. Falta de você. E eu sinto falta também da minha cidade. Eu saí dela, mas ela não saiu de mim. Ai, não bom. sai de não mim. Não sai, né? Quando eu me apresento para alguém, Raquel Naveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu sou uma embaixadora. É verdade. Da minha terra. É verdade. Ela está com 55 anos, tem mais de 20 livros publicados, transitando aí entre a poesia, ensaios, livros infantis, né, poesias agora para criança, que é o Guto 1 e os bichinhos, Guto 2 e os bichinhos, ilustrado pelo Guto Naveira, que passou por aqui. Guto Naveira, filho de Raquel Naveira, está aqui, foi lançado na Bienal agora. Exato. Né? A Bienal é uma festa, é a festa do livro, um congraçamento do mundo do livro, e é muito bom ver em São Paulo como que o público acorre à Bienal. É lotada, é muito movimento, muitas escolas com professores com seus alunos, e nós estivemos lá marcando presença no estande da nossa editora, que é a Editora Alvorada, e um estande numa localização excelente, muito chamativo, muito acolhedor. E o Augusto, durante o lançamento, ele fez aquela ação live painting, de pintar o próprio Guto, né, no stand, e as crianças amaram, correram. E ele se revelou um arte educador, realmente. As crianças ficavam observando a pintura, aí de repente ele já perguntou se gostavam de pintar e já deu o pincel para elas e começaram a interagir, a pintar na tela também. Foi muito gostoso. Fazer literatura para criança tem que ter um preparo especial? A criança é um leitor bem exigente, bem crítico. Talvez o público mais crítico que existe a criança, é o infantil. Ela gosta ou não gosta, ela se interessa ou não se interessa. E fala na cara, né? Ah, com certeza. Mas eu creio que o mais importante é manter sempre a criança que nós fomos, porque aí há verdade naquilo que a gente escreve. E eu tenho uma criança muito, muito aflorada. Desde que eu li o Monteiro Lobato, eu me senti. Qual livro de Monteiro Lobato? O Reinações de Narizinho, principalmente. Você se identificou? Muito, total. Eu li, abriram-se as portas da imaginação. Você lembra que idade sempre. Você tinha? Bem depois da alfabetização, entre os 7 e 8 anos. E quando eu li, eu falei, é isso que eu quero ser escritora, eu quero escrever histórias. Já foi assim, o começo da minha vocação, foi pelas mãos do Monteiro Lobato. E a minha geração não tinha videogame. Não. O nosso videogame era ganhar uma coleção do Monteiro Lobato, verdinha, com uns triângulos dourados na lombada e lendo todos. Isso era o nosso videogame. Depois também lembrei de uma coleção que eu tinha, que eu descobri que vários contemporâneos amavam essa coleção, que era Tesouro da Juventude. Tinha o livro da poesia. E ali eu descobri a forma do verso. Foi também um livro que me mostrou, isso é poesia, e eu percebi que era aquilo também que eu queria. A infância é algo marcante. E eu, quando criança, eu queria ser escritora, eu queria ser professora, eu queria ser mãe.
Então, quer dizer, foi uma infância feliz, né? E uma vida de realizações, porque Raquel Naveira é escritora, é professora, né? Não está mais dando aulas, mas dá palestra. Você está dando aula? Você continua eu me dando aula? aposentei. Você está aposentada como Grande, professora? Pela UCDB. Foi professora de literatura. Fui professora de literatura brasileira, portuguesa e latina. Isso. Durante 19 anos na UCDB. E hoje eu dou aula de pós-graduação. Né? Continua? Sim, cursos de pós-graduação na Anhembi Morumbi, em São Paulo. Então, é escritora de sucesso, professora realizada e continua dando aula agora na pós-graduação e mãe do Guto. Avó. E a avó, mãe duas vezes, mãe do Guto, da Letícia e do Otávio. Que todos têm um lado de criatividade também, artístico aí, aflorados. Sim, todos têm um lado artístico muito grande, todos gostam de ler, escrevem bem, os meus filhos escrevem bem. E o Augusto nesse caminho lindo, que é as artes plásticas e colhendo muitos elogios. O Otávio trabalha como publicitário, numa parte também de parte visual, de criação, e a Letícia no cinema. Você e a Letícia têm uma ligação muito, além de mãe e filha, né? A arte liga vocês. É verdade. Né? Vocês se apresentam também, a Letícia tocando e você declamando as suas poesias. É minha parceirinha. É a sua parceira. Isso. Essa relação se constrói baseada no quê? Bom, eu acredito que a Letícia nasceu nesse berço de arte e a Letícia sempre teve uma ligação muito forte com o cinema. Desde pequenininha, com câmera na mão, ela fazia às vezes animação de objetos sem nunca ter estudado isso. Uma coisa que fazia os roteiros. Era intuitivo. Muito intuitivo, ela sempre gostou. E hoje, alguns documentários que ela já fez, eu fiz poemas em cima, aproveito na minha sala de aula, poemas da Letícia com o documentário dela, os filmes com poemas meus. E, enfim, eu creio que o cinema hoje é realmente a linguagem do momento, é a linguagem da massa, é a linguagem popular e é a arte que une todas as outras artes. A poesia, a literatura, se apropria a dança, de tudo, né? tudo. E a Raquel Naveira, neste ano de junho de 2012 até junho de 2013, se comemora o Ano Brasil-Portugal. E a Raquel Naveira está lançando o livro mais recente, a mais recente obra, Sangue Português, Raízes, Formação e Lusofonia. São poemas. Daqui a pouquinho, no segundo bloco dessa entrevista, desse bate-papo com a escritora Raquel Naveira, a gente vai falar desse livro especificamente e dos trabalhos que ela faz com palestras, enfim. É uma pessoa extremamente rica e eu convido você a permanecer com a gente, que vale muito a pena. Primeira pessoa de volta hoje, tendo a honra de conversar com a escritora Raquel Naveira. Raquel, no ano se comemora o Ano Brasil-Portugal, países irmãos. Até junho de 2013, vários eventos vão marcar essa ligação, né, de sangue, né, que une Brasil e Portugal. Você é neta de portugueses. Isso. Né? Tá lançando esse livro, Sangue Português. Lançou em Campo Grande e lançou já em São Paulo, no Clube Português. No Clube Português. O que te motivou a fazer essa homenagem, né, a esses dois povos a qual você tem um sangue? Você falou essa ligação Brasil-Portugal e eu acrescentaria para nós Brasil, Portugal e África. Por isso que o livro se chama Sangue Português e tem como subtítulo Raízes, Formação e Lusofonia. Raízes porque há poemas em que eu falo sobre a minha família, algumas lembranças transformadas em poesia. Depois, a formação.
eu falo do navio negreiro, da chegada dos negros ao Brasil, e lusofonia, porque há um poema para cada país lusófono. Um poema para Moçambique, Cabo Verde, Macau, Timor-Leste, os países de língua portuguesa. E essa língua portuguesa que nos une, que nos torna falantes de uma mesma língua em 5 continentes. Que nos surpreende pela quantidade de gente que fala. 220 milhões de falantes. De língua portuguesa. De língua portuguesa. Quer dizer, que se comunicam, se compreendem. A 5ª mais falada do mundo. O 5º idioma, a 5ª língua mais falada no mundo. Raquel, hoje, segundo o IBGE, 85% da população, 85, de cada 100 brasileiros, 85 nunca entraram numa biblioteca. A gente ainda tem um país muito carente de acesso mesmo à literatura, né? de folhear, de sentir esse prazer. Né? Você é uma escritora que pesquisa muito, que se apropria, se interessa em levar essa arte para as pessoas. O que precisa ser feito para tornar esses números bem menores, para que 100% das pessoas já tenham entrado na biblioteca? Enquanto você estava falando, Carmen, vieram muitas lembranças. Quando eu era criança aqui em Campo Grande, havia uma biblioteca na Praça Ari Coelho. E eu frequentei muito essa biblioteca. E tinha a satisfação de que a bibliotecária era minha prima. Então, ela já chegavam livros novos, ela já me aguardava, eu tinha um lugar muito cativo nessa biblioteca. Ela foi muito importante. Penso que bibliotecas em lugares assim, acessíveis, seria ótimo. Mas hoje há muita coisa boa acontecendo. Lembrei de SESCs, por exemplo, que o Sistema S é fantástico. E todos têm bibliotecas boas, têm um espaço para a literatura e tem esse acesso popular. E as livrarias hoje estão muito lindas, elas têm um outro conceito, é uma livraria para você passear, tomar um café, ficar à vontade, ler os livros na livraria. Hoje mesmo eu estive numa livraria linda aqui em Campo Grande, Le Parole, lindíssima e com todo esse acolhimento para você sentar, para você ler um bom livro. Então, há coisas muito, muito boas também acontecendo. Eu sou uma pessoa muito otimista e eu me lembrei das bibliotecas, primeiro da Casa Portuguesa no Rio de Janeiro, que é algo de tirar o fôlego, a biblioteca portuguesa. Você simplesmente, eu vi uma pessoa entrando dentro da biblioteca e fazendo o sinal da cruz. Como se estivesse entrando num tempo sagrado. É uma coisa sagrada, porque é de tirar o fôlego, é muito linda mesmo. O Clube Português, onde eu lancei o livro, também tem uma biblioteca lindíssima, com uma coleção camoniana, assim, pessoana, maravilhosas. E eu sou atraída por esses lugares. E desde que eu fui para São Paulo, ou que eu saí de Campo Grande, mas que Campo Grande não saiu de mim, eu coloquei essa coisa da imigração, de ser neta de imigrantes portugueses que vieram para o sul de Mato Grosso, naquela época não tinha divisão, no começo do século XX, através de uma carta convite de patrícios. Eu coloquei tudo isso como uma grande metáfora do meu movimento de ter ido para fora de Campo Grande. Essa necessidade existencial. O que te levou a sair? É uma necessidade existencial? Uma necessidade existencial de conhecer outras pessoas, de me testar enquanto escritora. Naturalmente que muitas coisas familiares também estavam juntas. O meu filho já estava estudando em São Paulo, minha filha queria fazer cinema. Então, a família também tem que ser um movimento conjunto.
Está valendo a pena essa experiência? Está valendo muito a pena. Você morou 2 anos no Rio de Janeiro, há 4 está em São Paulo, na capital. Isso. O seu sonho E é o Rio de poder se Janeiro definir. é maravilhoso também para o escritor. Eu frequentei muito a Academia Brasileira de Letras, o PEN Clube, semeei, fiz muitas amizades. Você morava num lugar ali privilegiado para quem tem como ofício a escrita e precisa se alimentar disso. Laranjeiras. Morava no bairro das Laranjeiras, que é lindo. Pertinho do PEN Clube do Brasil e pertinho da Casa da Leitura e pertinho da academia. Você estava no seu habitat. E perto, assim, daquela linda estátua do José de Alencar e mais um pouquinho da estátua do Machado de Assis. Cercada de amigos. Exato. E com certeza pensando como Machado de Assis que a literatura é algo que eleva e que honra o ser humano. E agora eu procuro fazer esse intercâmbio, ir algumas vezes no Rio também, estar sempre ligada ao que está acontecendo lá, aos amigos de lá. E como eu te disse, veja a coincidência. Num ano em que eu estou lançando pela editora Arte e Ciência de São Paulo, que é uma editora que trabalha com os marcos e as marcas das literaturas em língua portuguesa, e o Álbuns da Lusitânia, pela editora Alvorada, aqui de Campo Grande, que são lembranças de uma família portuguesa, que é hipoteticamente a minha ou não, eu recebo um convite do Clube Português para estar lá desenvolvendo algumas ações para o Ano Brasil-Portugal. Olha que bacana. Nós vamos fazer rodas de leituras de poetas portugueses no clube e no dia 22 de novembro vamos fazer uma palestra sobre o Fernando Pessoa, o seu heterônimo Ricardo Reis, o humanista, e lançar também o Álbuns da Lusitânia lá. Então, quer dizer, foi um pensamento todo junto, uma inspiração toda junta, porque escrever sobre a imigração portuguesa em Mato Grosso do Sul, e no momento que eu escrevi isso, eu estava distante do Mato Grosso do Sul, fez com que as coisas tomassem uma dimensão mais mágica com o distanciamento. O distanciamento necessário para poder enxergar melhor. Isso. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco desse papo super gostoso, com essa riqueza que é Raquel Naveira. Quem é que inspira uma escritora do porte de Raquel Naveira? O que ela lê? Né? O que ela está lendo nesse momento? Né? Qual o livro preferido? A gente vai saber já já. Primeira pessoa de volta para o terceiro e último bloco desse bate-papo com Raquel Naveira, escritora campograndense e que esse ano de comemoração do Ano Brasil-Portugal, lança Sangue Português e se desdobrando aí em diversas áreas de atuação. Você dá palestras também no Brasil inteiro. Me chamou a atenção uma palestra que você dá, que é Literatura e Drogas, Evasão do Espírito Humano. Isso. E também um livro seu, que é Literatura e Drogas e Outros Ensaios, que foi editado pela Nova Razão Cultural e que foi adotado em toda a rede estadual do Rio de Janeiro. Isso. Esse aqui, Literatura e Drogas e Outros Ensaios, por que a rede estadual do Rio de Janeiro, o que eles viram ali adotar esse livro para as crianças? Esse livro, ele marcou a minha estada breve, porém muito fecunda, no Rio de Janeiro. A editora é uma editora carioca e a universidade onde eu estava dando aulas lá tinha uma pesquisa em relação à problemática da droga. E aí eu desenvolvi o livro, colocando que o espírito humano necessita de uma evasão. Um escape. Um escape, porque a realidade é muito cruel, é muito pesada para o ser humano. E ele escolhe
a evasão do seu espírito. Pode ser a arte, a filosofia, a religião, as drogas, os vícios e a literatura. Como disse o Baudelaire, é preciso se embriagar de arte para sobreviver. E o livro, ele tem, primeiro, vários capítulos colocando um preâmbulo sobre a evasão, a necessidade do espírito humano, depois a fantasia do veneno e da droga na literatura. Por exemplo, a maçã que a Branca de Neve recebe é um veneno, é uma droga. Ou o Popeye, quando come o espinafre. Se transforma, fica forte. Isso. Então, Romeu e Julieta, aquele filtro de amor, é uma droga, é um veneno. Então, eu coloco vários exemplos dentro da literatura em que a droga aparece. E você usa também o envolvimento de escritores nesse processo de criação, muitos deles se envolvendo com a droga. Exatamente. Aí eu caminho, eu fiz um recorte, porque se eu fosse pegar todos os escritores da literatura universal, seria muito. Então eu fiz um recorte dos brasileiros, desde a chegada do navio negreiro no Brasil, que já é regada a cachaça, porque era a dieta do Atlântico. Não havia como atravessar o oceano, chegar vivo, cara limpa, sem se embebedar. De cara limpa, então, ninguém aguentava. Não aguentava. A cachaça vinda da cana já era uma dieta mesmo do Atlântico, da travessia. Então, eu venho desde o navio negreiro, passando pelo barroco. Então, eu comento, por exemplo, um Gregório de Matos Guerra, sua vida de boemia, até Cidade de Deus, que se transforma no filme e que vai ser um livro do Paulo Lins, e o filme que tem essa tremenda sucesso, repercussão, do Fernando Meirelles, que é um livro didático, que mostra como a cocaína, principalmente, nos anos 80, vai entrar nos morros e descer para a cidade e para mudar a configuração social ali do Rio de Janeiro. Exato, e do Brasil. E do Brasil, a partir dali. Exato. Né? E eu apresento esses escritores, falo da vida deles, falo de coisas que eles escreveram, sem julgamento, apenas colocando. Então, se um Casimiro de Abreu, por exemplo, morre de uma congestão cerebral, e ele era o cachaceiro romântico, eu não preciso dizer, olha, ele tomou cachaça até ter uma congestão. A pessoa já está chegando a essa conclusão muito facilmente. Né? Então, não há um julgamento, apenas uma exposição das coisas que aconteceram. E também coloco alguns escritores que não usaram a droga, mas que escreveram sobre a droga. E isso para as crianças é um livro didático, um livro adotado nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. Isso. São crianças que convivem muito diariamente, é a realidade delas, né? O que acontece ali nos morros é o cotidiano. Então, exatamente por isso é um livro muito pungente, porque é um tema doloroso, mas é um livro compassivo. Eu vejo toda essa questão compreendendo e tendo muita compaixão pelo ser humano, porque o ser humano é de uma fraqueza, ao mesmo tempo ele pode ser de uma fortaleza, porque o ser humano é alguém que está sempre entre dois abismos. Ele pode decair e com ele decai toda a humanidade, e ele pode se elevar. E com ele, quando se eleva, também se eleva toda a humanidade. Falando disso, você é uma pessoa que tem uma fé muito grande. Você faz questão de manifestar isso, não se envergonha. É verdade. Né? E entre os seus livros preferidos, a Bíblia consta ali como de cabeceira, vamos dizer assim. Isso. O que é meu oráculo. O que é que te atrai?
Porque como escritora, eu imagino que você tem um senso crítico, um senso estético muito aguçado. Com certeza. Né? E você é chamada para isso, seus olhos vão, né? Sua análise vai para isso. O que a Bíblia atrai a Raquel Naveira? Eu sou apaixonada pela Bíblia. Por quê? Ela é de uma poesia, de uma intensidade, de uma verdade. Ela é mesmo a lâmpada, a luz para os nossos pés. Raquel Naveira na primeira pessoa, como é que você se define? Uma mulher de fé, uma mulher que crê que a palavra cria a realidade. Então, muda a realidade também. Muda as circunstâncias. E traz bênção, traz maldição. Então, eu tenho todo um cuidado muito grande com a palavra proferida, a palavra atirada, porque eu creio que a palavra é profética. Então, eu me vigio muito daquilo que eu vou dizer. E daquilo que você escreve também. Sim, dito de todas as formas. E procuro construir aquilo que eu quero para a minha vida com as palavras. E você tem construído edificações maravilhosas. Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada, querida. Que honra poder te receber, te rever, matar a saudade. Você não volta para Campo Grande mais, não? Poderei voltar. Oba! Se for da vontade de Deus, aqui neste mundo nós não temos cidade permanente. Amém. Só a futura. Querida, obrigada, que Deus te abençoe. Amém. Tá, e te dê muita inspiração para você. Também, sua filhinha Martina. Obrigada. Amei esse nome. Obrigada, querida. Fica nome com de Deus. sereia. Nome de sereia. Obrigada, viu, Raquel? Nome de inspirada, Raquel. Raquel Naveira foi a nossa entrevistada de hoje. Um grande prazer. Eu espero que para você também tenha sido muito gostoso. A gente promete se encontrar no próximo Primeira Pessoa, aqui pela TV Brasil Pantanal. Falei tanto que faltou até voz. A gente se vê no próximo programa. Até lá.